sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao webcast Dia a Dia do Diabetes. Eu sou a Mariana Ferrão, sou jornalista, especialista em saúde e é um prazer ser sua anfitriã aqui nessa conversa super especial em que a gente vai tratar de um assunto de extrema importância, o diabetes tipo 2. Mais de 15 milhões de brasileiros têm diabetes tipo 2 e a expectativa é ainda pior, porque até 2045 estima-se que esse número vai passar de 23 milhões de pessoas. O diabetes tipo 2 muitas vezes não dá sintomas, é uma doença silenciosa. E, portanto, tem muita gente que tem a doença e não sabe que tem. E muitas vezes está convivendo com isso há muito tempo. Hoje a gente está aqui com dois convidados super especiais que vão esclarecer tudo sobre esse tema e eu vou apresentá-los para vocês agora. Dr. Fernando Valente, endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, muito bem-vindo, prazer. E também está com a gente a doutora Tarsila Beatriz Ferraz de Campos, que é nutricionista também da SBD. Bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Vamos começar falando um pouquinho de como é que o nosso corpo funciona quando tudo está ótimo. Falando especificamente da nossa questão com o processamento do açúcar no nosso corpo, né? De tudo que a gente come, a gente acha que é só açúcar, mas vamos falar um pouquinho sobre isso também, que tudo que a gente ingere vira energia, vira açúcar para dar energia para o nosso organismo. Como é que é quando tudo está funcionando bem? Mariana, olha, a insulina é um hormônio que todos nós temos e produzimos o tempo todo. Tá? Para o organismo funcionar adequadamente, a gente precisa ter insulina funcionando em todo momento. Só que, quando a gente come, para ter essa aquisição de energia através dos alimentos, o pâncreas precisa produzir, jogar uma quantidade maior de insulina para que a gente aproveite esses nutrientes de modo adequado. Tá? Então, o pâncreas, enquanto ele estiver funcionando adequadamente, produzindo a insulina suficiente e tendo uma ação suficiente, o açúcar no sangue vai ficar normal. É assim que funciona. Tá? Agora, no momento em que a gente começa a ter algum problema, ou na ação da insulina, tá? Que a insulina começa a não funcionar muito bem, ou quando começa a faltar insulina, aí realmente a gente pode começar a ter uma pequena elevação do açúcar e que vai aumentando se não houver um tratamento, uma orientação adequada. Então esse açúcar está lá no nosso sangue depois que a gente comeu e o papel da insulina é abrir a nossa célula e trazer esse açúcar para dentro da nossa célula. A insulina seria como uma chave para abrir a porta para a energia que a gente está adquirindo dos alimentos ser incorporada, entrar dentro das células e servir como fonte de energia para nós corrermos, estudarmos, brincarmos, pularmos, etc. E complementando que é justamente isso, e às vezes a gente fica um pouco com essa visão de serem alguns alimentos só que são capazes de ser transformados em glicose, que é o açúcar no sangue. E a gente sabe que todos, independente se é um alimento fonte de carboidrato, então quando a gente pensa em carboidrato, eu estou falando de pão, estou falando de macarrão, estou falando de uma fruta, um copo de iogurte ou de leite que a gente come, um cereal como aveia, isso vira como produto final glicose. Em quem tem alguma questão relacionada à diabetes e quem não tem. Então, como a gente está falando do organismo normal, a Tarsila está aqui comendo iogurte com aveia, meu processo de digestão acontece e vai virar glicose, que é o açúcar no sangue. Proteína, gordura, então quando eu como ovo, como carne, eu ponho um azeite, isso também pode trazer um efeito na glicose. Então a gente lembrar que independente do alimento, eu posso ter como produto final glicose e o grande objetivo de quando a gente se alimenta é justamente a gente conseguir a energia que o Fernando está falando e a gente precisa da insulina para que isso aconteça. É até engraçado a gente lembrar que se eu tivesse com um prato de comida aqui agora e a gente fosse se alimentar, a hora que eu começo a colocar comida na minha boca, eu já tenho sinais dentro do meu corpo que estão informando o meu pâncreas para liberar insulina para dar conta disso que está chegando na corrente sanguínea. Então, no organismo que não tem diabetes, quando tudo está funcionando normalmente, eu tenho um ajuste muito fino, esse momento da refeição, independente do que eu estou comendo, e essa produção de insulina para conseguir dar conta desse mecanismo todo acontecer maravilhosamente bem. E o mundo ideal seria o quê? Que a gente nunca desse um pico de glicose no nosso organismo para que não sobrecarregasse o nosso pâncreas e a produção da insulina?
Acho que talvez a gente possa pensar em estratégias nutricionais e quando a gente pensa em prevenção, em como a gente talvez tem que conhecer as nossas quantidades para a gente caminhar de uma forma ideal. Óbvio que linha reta, quando a gente pensa em controle glicêmico, também não é bom. A gente costuma até fazer uma brincadeira que nem no eletrocardiograma a linha reta é bom. Então, na glicose também não. A gente tem esse movimento, mas talvez a gente tenha que se preocupar sim com grandes elevações. Então, faz parte dessa terapia como um todo, pensando em prevenção e tratamento do diabetes, a gente conseguir ter esses valores mais adequados. Mas do ponto de vista, digamos assim, da saúde do nosso corpo, esse pico significa que eu estou forçando o meu pâncreas a produzir demais. É isso? Eu estou estressando o meu pâncreas? Posso dizer isso? Sim, pode dizer. Nascemos com uma quantidade de células pancreáticas que produzem insulina, tá? E tem uma questão genética que algumas pessoas têm uma predisposição maior, tem história familiar, então é um marcador, por exemplo, que a gente deve tomar mais cuidado. E dependendo do quanto a gente exige do pâncreas, realmente, se exigir demais, essa reserva, esse estoque vai acabar mais cedo. Então faz parte do envelhecimento normal. Nós perdemos um pouquinho de músculo com o passar dos anos, um pouquinho de osso, um pouquinho de neurônios, um pouco de função renal, um pouco de função respiratória e também função do pâncreas. Então, o que nós comemos importa muito. O nosso peso corporal também. Se nós tivermos excesso de peso, essa exigência do pâncreas da produção de insulina vai ser maior. Então a gente vai gastar mais rapidamente essa reserva de insulina que o pâncreas tem. E aí a tendência para um diabetes aumenta? Aumenta muito, aumenta muito. Então o fator idade é um fator importante, porque como vai havendo uma perda com o envelhecimento, quer dizer, o ideal seria começar a fazer exames, todo mundo, independentemente do peso, a partir de 40, 45 anos, por exemplo, todo mundo fazer um examezinho, porque já viveu o suficiente para poder ter alguma perda, dependendo da alimentação, dependendo do peso, dependendo se faz ou não exercício físico, porque o exercício físico, ele melhora muito a sensibilidade à insulina, então ele facilita a ação dessa insulina. Qualquer atividade física, mesmo que seja uma caminhada? Sim, uma caminhada, uma musculação, um esporte coletivo. Na prática, qualquer atividade física, não precisa nem ser um exercício físico, que é uma atividade programada, com horário e tal. Qualquer atividade, só de levantar da cadeira, e isso a gente insiste muito, porque muitas vezes as pessoas não têm tempo para fazer exercício físico, mas estimular a atividade física, levantar da cadeira, ir para lá e para cá, isso já é uma coisa muito boa para diminuir o risco de desenvolver diabetes. Só que o mundo que a gente está vivendo hoje, temos uma pandemia de obesidade, temos uma pandemia de sedentarismo e temos um excesso de calorias, né, disponíveis. Comparado com o que a gente tinha, sei lá, 50, 100 anos atrás, quase que dobrou o número de calorias que a gente tem disponível por pessoa hoje, praticamente no mundo inteiro. E isso significa? Isso significa que a gente está dando ambiente para as pessoas que carregam, porque é o que o Fernando falou. A gente não muda a genética, né? A gente talvez não vai mudar a idade, mas a gente tem fatores de vida ali que são modificáveis. Então, quando a gente começa a olhar para a parte tanto da alimentação como da atividade física, o que a gente tem mais a nosso favor para trabalhar com prevenção e até para ajudar no tratamento é mexer nessas questões. Então, a consciência de uma alimentação mais saudável, uma consciência de uma alimentação mais natural, isso com certeza faz toda a diferença, porque a gente fala também, tanto obesidade quanto diabetes, a gente também está falando de doenças que são inflamatórias para o nosso corpo. E óbvio que o estilo de vida da pessoa, ela vai influenciar muito em como essas questões vão atuar dentro do nosso organismo. Então, a partir do momento que a gente muda um padrão nutricional, tanto que hoje a gente até desmistifica um pouco aquela coisa, então eu preciso viver em dieta.
Né? Então, estou com 40 anos, estou fazendo lá minha atividade física, estou fazendo meus exames e eu preciso viver em dieta? Não, a gente precisa mudar o nosso padrão. A gente precisa mudar o que eu tenho dentro da minha casa. Às vezes eu estou ali nas coisas de pacote, eu uso muito mais a coisa da praticidade, mas eu posso ter uma salada já lavada, eu posso ter uma fruta já picada para a semana inteira. Então, é a gente conseguir trazer de volta, sair do padrão de que algum tipo de alimento natural em algum momento vai fazer mal para essa questão do açúcar no sangue e que talvez eu tenha que ficar mais distante daqueles produtos de prateleira que muitas vezes estão trazendo uma carga calórica muito maior e que aí vão estar de acordo com isso para a gente dar mais chama ainda para esse excesso de peso, para toda essa questão associada. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais do Sim. tratamento e dessa questão da alimentação, mas antes vamos entender o que é o diabetes, então. Porque a gente falou do funcionamento normal do nosso corpo, mas e quando a gente tem o diabetes? O que significa que aconteceu com a gente? Bom, diabetes é uma doença crônica que ocorre ou por falta de insulina, insuficiência de insulina suficiente para colocar essa energia para dentro das células, ou quando há uma resistência à ação dessa insulina, que a insulina está lá no pâncreas, mas ela não consegue ter a sua ação, o corpo é resistente a ela. Então, só de nós passarmos, por exemplo, de um peso normal para uma obesidade, a sensibilidade do corpo à insulina já cai 30% quando os exames estão normais. Quando os exames já estão em níveis de pré-diabetes, numa pessoa acima do peso, já tem 60% de queda da sensibilidade à insulina. Então, com uma resistência à insulina maior, o pâncreas tem que trabalhar muito mais. Ele tem que trabalhar 3, 4 vezes mais. Então, isso acaba exigindo muito do pâncreas e acaba levando a uma falência para aquela pessoa que tem uma predisposição genética para desenvolver diabetes. Então, quando a gente está falando de resistência à insulina, pelo que eu estou entendendo aqui, é quase como se a gente tivesse um exército bloqueando ali a entrada daquela chave na fechadura. E aí eu tenho que fazer mais força ou produzir mais chaves para conseguir abrir a mesma fechadura. Exato, só que a maneira mais correta da gente fazer isso é tirar aquele obstáculo da fechadura, para que a insulina consiga agir melhor. Tá? Porque tem um momento em que aquela insulina a mais que está sendo produzida, ela não é mais suficiente para manter o açúcar no sangue em níveis normais. Tá? E isso acontece principalmente então pelo ganho de peso, como eu falei, mas também por outras situações. Então, eu mencionei aqui que nós vamos perdendo massa muscular com o passar da idade. Pessoas que são mais idosas e têm pouca quantidade de músculo, elas têm uma resistência à insulina maior porque ela vai perdendo um órgão vital para retirar o açúcar da circulação. Vai diminuindo bastante a massa muscular e, portanto, aumenta a resistência à insulina. Que também a gente pode ter, por exemplo, com medicamentos, por exemplo, o uso de corticoides, remédios à base de cortisona. Algumas doenças exigem que seja feito esse tratamento, por exemplo, por um tempo prolongado, doenças pulmonares, articulares, reumatológicas, né? Então, e o próprio sedentarismo é um fator muito importante para aumentar a resistência à ação da insulina. É interessante essa questão do músculo, né? Porque a gente olha para uma pessoa que tem massa muscular e isso está muito associado a um padrão de beleza que a gente estabeleceu. Só que hoje a ciência já sabe que ter músculo não significa que você seja absolutamente sarado, rasgado, hipertrofiado. Não é nada disso que a gente está falando. Mas ter massa muscular é sinal de saúde e é proteção, né, contra o adoecimento. E tanto que tem uma coisa que é muito diferente entre a gente desenvolver hábitos de vida para manter essa musculatura do que a gente fazer uma hipertrofia. São coisas diferentes. A hipertrofia, quando a gente fala, é o crescimento do músculo. O que talvez a gente tenha que mais vencer dentro da clínica e quando a gente pensa em direcionar todos os hábitos de vida é uma alimentação adequada e um mínimo de atividade física que seja eficiente para combater essa perda de massa magra que é natural com o nosso envelhecimento. Os estudos hoje falam que de 30 a 35 anos,
a gente já está em perda de massa magra. Então, se eu não faço nada, né, e aí não é aquela coisa que eu tenho que ir para academia e puxar ferro e fazer hipertrofia, mas é isso. Exercícios, às vezes, diários, você usar uma escada, você levantar e sentar da cadeira, você fazer exercício com elástico, você fazer aquelas coisas funcionais ali do dia a dia, os exercícios funcionais, eles vão ajudar muito nessa manutenção. Então, a gente não está falando nem de crescimento, a gente está falando de manter aquilo que o próprio organismo vai perder naturalmente com o passar dos anos. E mulheres mais que homens, né? Sim. E eu acho que é importante a gente sinalizar aqui que quando a gente fala em preservação de massa muscular, pode ser com exercício usando o peso do próprio corpo. A pessoa não necessariamente precisa ir à academia. Se nós pensarmos que cada ano que passa a gente pode perder até 1% de massa muscular por ano, não tem tempo a perder. A gente precisa ser firme aí na atividade física e pensar também em preservar a massa muscular. E em relação a hipertrofia, eu acho que vale também deixar aqui um recado, que é outra epidemia que nós estamos vivendo, que é o uso de anabolizantes. Os anabolizantes, eles pioram a resistência à insulina. Então, ter massa muscular aumentada à custa do uso de esteroides anabolizantes não é uma coisa adequada, faz mal para a saúde, faz mal para o pâncreas, aumenta risco cardiovascular, infarto, AVC, derrame, né? Aumenta a pressão arterial, causa problemas com colesterol e triglicérides. Agora, a gente está falando desse tipo de diabetes, que é o diabetes tipo 2, certo? Vamos explicar a diferença entre o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2? Excelente. Olha, como eu falei, são dois aspectos principais que eu coloquei, que é a falta de insulina ou o aumento da resistência à insulina. Então, o diabetes tipo 1 é caracterizado pela falta da insulina, e é uma doença autoimune. A própria imunidade da pessoa, a defesa da pessoa contra agentes externos, ela se volta por algum motivo contra o pâncreas, e aí tem genética e tem alguns fatores ambientais ainda não muito bem esclarecidos que podem desencadear esse ataque autoimune contra o pâncreas da própria pessoa. Isso leva a uma falência rápida de insulina. Tá? Diferentemente do tipo 2. O tipo 2 é um aumento de resistência à insulina. Então, essa pessoa tem, num primeiro momento, até um aumento da insulina para 3, 4 vezes mais, como eu comentei, para vencer essa resistência. E até que chega um momento que o pâncreas não consegue manter essa alta produção de insulina e pode evoluir para a falência pancreática. Tá? Então, em termos de idade, a gente vê o diabetes tipo 2 aparecendo depois de 35, 40, 45 anos. Eu falo 35 porque a obesidade infantil está aumentando muito. Então, a gente tem visto o diabetes tipo 2 mais cedo do que via antes. Tá? E esse antes não é muito antes, né? Isso é uma mudança recente, né? Super recente, super recente. Nós estamos vivendo uma epidemia, uma pandemia de obesidade. Então, o diabetes tipo 2, ele é de meia idade para frente, tá? Comete também idosos. Aliás, a cada 5 pessoas com diabetes, uma delas, pelo menos, tem a idade aí de idoso. Tá? Enquanto que o diabetes tipo 1 é frequente na criança, acomete mais frequentemente a criança e o adolescente, mas a gente pode constatar o aparecimento dessa doença em qualquer fase da vida. Tá? Normalmente, a pessoa quando tem o diagnóstico de diabetes tipo 1, ela está magrinha. Mas também, e a pessoa com diabetes tipo 2, como eu comentei, está acima do peso. Mas também, por conta da obesidade que está acontecendo, veja, a população toda está ganhando peso. A pessoa com diabetes tipo 1, ou que tem genética para tipo 1, também está ganhando peso. Tá? Então, é comum, atualmente, a gente encontrar pessoas com diabetes tipo 1 que ou estão acima do peso ou ganham peso ao longo do tratamento. Tá? Também por
não cuidar adequadamente da alimentação, não ter um segmento médico. Eu acho que tudo isso a gente pode discutir mais para frente. Agora, eu queria pegar um pouco essa história das crianças e da obesidade infantil aumentando muito, porque eu tenho filhos pequenos, né? Um de 10, outro de 7 anos. E eu fico assustada, como muitas mães devem ficar, com a quantidade de oferta, né, de doce, por exemplo, e falta de alternativa em festa infantil. E também a oferta de eventos, porque eles têm uma vida social muito mais ativa do que a nossa. É a todo momento, né? É a todo momento. Não é que é uma festa a cada 2 meses, é uma festa por semana e onde eles comem 8 brigadeiros, mais um pedaço de bolo, mais um sorvete, mais uma coxinha, mais uma pizza, mais... Isso pode ser um dos fatores para estar aumentando muito a obesidade infantil e o quanto isso, por exemplo, uma festinha por semana pode introduzir uma falência do pâncreas mais precocemente. Acho que são ligações que a gente tem um pouco de dificuldade de entender. Tantas vezes por semana dá ou não dá? É o contexto que essa criança vive, né? Porque aí eu penso no contexto familiar que ela está. Porque aí fica assim, mas aqui em casa a gente já tem 3 dias do doce. E aí ele ainda tem no dia da escola que é a festinha e ainda tem o dia que é o piquenique com os amigos não sei aonde. Então, óbvio que em algum momento, dentro dessa oferta toda, existe dentro da educação em saúde um comportamento que a gente fala que é o adaptar-se saudavelmente. A gente não precisa tirar as pessoas, seja uma criança que a gente está pensando em prevenção, seja numa pessoa que acabou de ter o diagnóstico do diabetes, seja tipo 1 ou tipo 2, eu tenho que fazer com que esse estilo de vida caiba naquele momento da criança. Então, é difícil a gente medir em números, mas o outro lado tem que estar acontecendo. Eu acho que a gente se preocupa muito do que eu estou oferecendo eu não poderia, mas será que a criança está cumprindo o total de fruta que ela precisa no dia? Será que ela está recebendo a quantidade de verdura, legume, de alimentos frescos? Porque é aquilo, você junta outras coisas. É a criança que já não faz uma atividade física, é a criança que já sai de casa sem tomar café da manhã porque não quer, é a criança que chega na hora do almoço, dificilmente vai ter lá uma parte do teu prato dedicada para verduras e legumes. E aí eu fico sempre fazendo essa pergunta dentro do consultório. Às vezes não é a festa que ele vai e come 8 brigadeiros, é todo o contexto da vida saudável que não está sendo ofertada para aquela criança e para aquele adolescente. Talvez se eu coloco no corpo, e a gente tem essa coisa do equilíbrio realmente. Eu tenho ali coisas que estão inflamando o organismo, que é a coisa mais da gordura, do açúcar, do sódio, mas se eu tenho, por outro lado, entrando uma alimentação, que eu tenho vitaminas, eu tenho minerais, eu tenho fibra, eu tenho essa alimentação mais fresca, né? Porque aí junta, é a festa ou é o biscoitinho de pacote que eu também dou para ele para levar para a escola? Então vamos começar mudando o lanche que ele leva para a escola. Que está mais no controle, né? Que está mais no controle. Sem dúvida. Então, eu acho que é pertinente a preocupação das festinhas e do que tem acesso, mas olhar para o que está sendo ofertado em casa ou o que eu estou mandando ali para aquele ambiente escolar daquela criança e daquele adolescente. Mesmo sucos, né, de caixinha, Exato. que muitas pessoas mandam na lancheira, né, e que não sabem que também dão esse super pico de açúcar no sangue, E de que a glicêmico. gente tem um apelo da mídia do ser saudável, né? Então, é desconstruir isso, que o que está dentro de um pacote ou dentro de uma caixinha é mais saudável do que eu comer a fruta ou eu fazer um bolo caseiro. Então, às vezes, tem mais valor dentro da nutrição, a comida feita em casa, do que alguma coisa que eu pego na prateleira. Óbvio que a gente sabe da correria das pessoas. E aí entra o olhar da nutrição. Hoje a gente tem rotulagem, a gente tem a rotulagem frontal, que ajuda um pouquinho a você ver lá mais especificamente o que tem muito açúcar, o que tem muito sódio, o que tem muita gordura. Então, usem essas mudanças que a gente está tendo nas prateleiras a favor da alimentação de casa. E aí, independente de faixa etária, né, Fernanda? Acho que a gente fala aqui de prevenção em todas as faixas etárias. Então, isso é muito importante para a população. Exato. E só complementando, acho que falando de obesidade infantil, a gente tem que falar também dos hábitos dos pais, certo? É fundamental. Às vezes a gente vê os pais trazendo a criança para fazer um tratamento e os pais não têm hábitos saudáveis e aí não querem mudar, querem que o filho mude. Então eu acho que é todo um convencimento, uma conversa que a gente precisa ter, sem julgamento, sempre, certo? Porque tem genética no meio, porque são hábitos que são difíceis de serem modificados, mas a gente precisa também falar dos hábitos dos pais para conseguir mudar a vida da criança. É porque a gente aprende por imitação, né? Exato, e o exemplo é muito mais importante do que o que a gente fala, Perfeito. né? Totalmente. Agora, a grande questão, né, do diabetes tipo 2 é a falta de sintoma. Uma pessoa pode ter diabetes tipo 2 e não tem a menor ideia de que ela está sofrendo com essa doença, né? Nenhum sintoma ela vai ter?
Então, olha, depende do estágio em que o diagnóstico é feito. Tá? Então, como eu falei, o diabetes tipo 1 é uma doença aguda, de manifestação mais agressiva. A pessoa com diabetes tipo 1 vai ter sintomas. Por quê? Porque ela tem só 10 a 20%, 30% talvez, do pâncreas funcionando. Quando a pessoa com diabetes tipo 2 faz exames regularmente, porque tem fatores de risco, e identifica uma alteração no exame já de diabetes, ela ainda tem 50% do pâncreas funcionante, tá? E aí ela não vai ter sintomas. Tá? Já se ela não fizer exames, ela tem excesso de peso, ela tem uma história familiar e ela não faz exames para não ver. Tem muita gente assim, né? Certo? Então o que acontece? O pâncreas dela vai perdendo função de modo acelerado e aí lá na frente, quando tiver só 20% de função do pâncreas, é que ela vai ter manifestação de sintomas. Então, os dados mostram de que praticamente para cada pessoa que tem diabetes e sabe que tem uma que não sabe. Tem diabetes, a doença está lá, está fazendo estrago, poderia ser identificada precocemente e a gente conseguiria prevenir complicações, tá? E ela não sabe que tem a doença. Tá? Então, nesse sentido, se a gente faz o exame preventivamente, regularmente, principalmente naquela população de maior risco para desenvolver, a gente flagra a doença no momento em que a pessoa não tem sintomas. Então, de maneira geral, uma doença realmente de poucas manifestações clínicas, de pouco ou quase nenhum sintoma. O que acontece muito no corpo é isso, né? O corpo ele vai se acostumando. Como não é uma mudança brusca da glicose, é como se o corpo fosse... hoje eu estou um pouquinho mais alto, depois um pouquinho mais alto. É como se o corpo da pessoa vai se acostumando. Então, ela se acostuma a viver em hiperglicemia. E aí, o que a gente não vê, a gente não sabe. Então, eu não fiz um exame, eu não faço uma ponta de dedo. Tanto que é muito comum a gente que às vezes trabalha em campanhas de diabetes... A gente mede, a glicose da pessoa está ali 400, ela não está sentindo absolutamente nada. E quando ela começa o tratamento, muitas vezes isso é importante falar, porque entra com alguma medicação, na maior parte das vezes, aquela glicose vai baixando e ela se sente mal com esse baixar. E ela fala, eu não estava sentindo... Porque ela está habituada com aquele número alto da glicose, ou ela não sente nada e por isso ela para. Então, o tratamento de uma doença crônica silenciosa, ele tem esse desafio, a gente manter um tratamento medicamentoso e não farmacológico, não medicamentoso, com alimentação, com exercício, para uma doença que, eu não sinto nada, eu vou tomar um remédio, eu vou fazer um exercício, eu deixar de comer aquilo que eu gosto, sendo que eu não sinto nada. Muito parecido com a pressão alta, né? Muito parecido. Muito. Inclusive são doenças que andam de mãos dadas, porque amigas. Tem uma base comum que é o excesso de gordura dentro da barriga. Essa é a causa principal de um, é a causa principal do outro. Então, as duas andam de mão dadas e andam de mão dadas com um terceiro irmãozinho também, que é a alteração de colesterol e triglicérides. É o mais comum a gente encontrar esses três juntos. E é o que a gente não quer perto da gente. É essa família de irmãozinhos que a gente não quer perto da gente, né? Mas isso é muito interessante. Quando a gente fala de um tratamento, né, de uma pessoa que está lá com um sintoma muito agudo, é muito mais fácil ela seguir com o tratamento até o final, porque ela quer se libertar daquele sintoma. Agora, se ela não sente nada, para ela seguir a mudança de hábito ou seguir com um tratamento medicamentoso, por que eu vou fazer isso? Se eu estava tão bem, né? Não estava sentindo nada. Agora, a gente já disse aqui, diabetes é uma doença crônica, portanto ela não tem cura, mas ela tem tratamento. E se o tratamento é feito no momento correto, ela pode impedir essa falência do pâncreas e outras doenças que a gente vai falar em próximos episódios também, né? Exato. Olha, como eu falei, todos nós vamos envelhecendo e vamos perdendo um pouquinho da capacidade de produção de insulina. Faz parte. Então, para quem vive 100 anos, talvez fique lá com um pré-diabetes, mesmo que não tenha uma predisposição, porque viveu o suficiente para ter perda, né? Vai ter talvez uma osteopenia, vai ter uma perda de massa muscular já num nível significativo, que a gente chama de sarcopenia, tá? Mas se a pessoa tem uma predisposição genética,
se ela está sedentária, se ela fuma, se ela está acima do peso, se ela dorme mal, que é uma outra coisa que a gente também tem que falar. Então isso acelera a velocidade de perda. Portanto, fazer um diagnóstico precoce, fazer um exame regularmente, vai identificar essa probabilidade e aí, a partir daí, a gente tem que se comportar de modo a tentar desacelerar essa evolução. Não é que não vai declinando, que a gente vai recuperar, vai ficar 100% a função do pâncreas. Faz parte do envelhecimento normal, mas a gente desacelera essa evolução, porque se a gente deixar para diagnosticar só quando a pessoa manifesta os sintomas, ela tem só 10, 20% do pâncreas. Então, isso acontece com a pessoa que tem diabetes tipo 2, que pulou uma fase grande. Quer dizer, quando ela faz esse diagnóstico, ela já tem a doença diabetes mellitus tipo 2, por exemplo, há muitos anos, sem diagnóstico. Agora, uma pessoa que tem um diagnóstico de pré-diabetes, por exemplo, chega no teu consultório, é uma grande oportunidade, Com né? certeza. Aí que a gente tem que aproveitar realmente, eu falo que é o momento, a oportunidade que a vida está te dando de você já começar a incorporar dentro da sua vida, ali de acordo com um sinalzinho, incorporar esses hábitos de vida saudáveis e que a gente hoje coloca para a população como um todo. Então, mudanças mínimas, é aquilo que falou, poxa, eu não faço nada de atividade física, eu preciso começar todos os dias, o que você consegue entregar hoje? Um mínimo de mudança. A gente usa muito materiais educativos da parte da nutrição, existe uma coisa que a gente fala que é o prato saudável. Então, coloca metade do teu prato de verdura e legume, a outra metade do prato, coloca ali alguma opção de um carboidrato saudável, ali, põe uma batata cozida, arroz, põe uma porção de proteína, se é uma pessoa que não come carne, põe mais os grãos vegetais, se come carne, coloca um bife, um ovo, um frango. Então você consegue ali dentro de pequenas mudanças começar a criar um padrão de estilo de vida que é aquilo que a gente mais hoje pode mudar. Né? É isso, a gente não vai mexer às vezes na idade, a gente não vai mexer no fator genético, mas o padrão de vida a gente tem que cada vez mais estar atuando enquanto equipe e informação para que essa pessoa receba informações e que não são aquelas de que eu tenho que comer o alimento perfeito ou o alimento milagroso, porque isso não existe. Existe alimentação saudável. Ou o medicamento que é vendido na capsulinha, que tem a promessa dentro da internet de que você vai secar a barriga, de que você vai não ter o diabetes. Então, é aquilo. A gente tem que educar de uma forma com que a pessoa, a hora que ela está no estímulo de mudar, porque a hora que ela busca ajuda, é o estímulo que ela tem. Então, a gente tem que aproveitar esse momento para promover essas mudanças, que vão desde intervenções medicamentosas, quando necessário, ao estilo de vida que é para todo mundo, seja na prevenção ou no tratamento do diabetes. E não significa que ela nunca mais vai poder comer açúcar na vida, né? Não significa. Não é o açúcar o grande causador das questões e nem que o tratamento, quando a gente pensa em nutrição, seja só tirar o açúcar. Porque muitas vezes eu acho que fica essa noção. Então eu deixo de comer açúcar, já que o problema está no açúcar alto, eu deixo de comer açúcar, então pronto, encontrei a fórmula perfeita. E não é isso, é um contexto, né? Todos os alimentos em grande quantidade, somado a uma inatividade física, somado a um hábito de vida ruim, que vai promover todos esses mecanismos que o Fernando falou e que vão deixar esse açúcar alto. Então, a ideia é que a gente consiga ter uma alimentação com todos os alimentos e que é isso, a festa do fim de semana, o bolo da família do fim de semana ou de uma sobremesa que é feito, eu não tenho problema nenhum de usar, desde que eu tenha o outro lado acontecendo. E aí, muitas vezes, eu tiro comidas que são importantes. Por exemplo, as pessoas deixam de comer arroz com feijão, porque tem aquela ideia de que o arroz com feijão engorda, mas a pessoa não está se preocupando com o doce que entra, o chocolate no fim do dia, ou a bebida alcoólica do fim de semana ou de todo dia. Então, eu tenho que, nessa proporção, é meio que a história do carro. Eu preciso de uma gasolina de boa qualidade. Então, vamos preocupar com o combustível total, dele ter uma boa qualidade, e não são algumas exceções, um doce de vez em quando, que vai trazer uma consequência ruim dentro desse planejamento de vida saudável. Agora, recebeu o diagnóstico, estou com diabetes tipo 2. E aí? Quais são as opções de tratamento, de controle da doença? Tá, se você me permite só complementar, Mariana, isso que a Tarsila falou é muito importante, porque no pré-diabetes, a gente precisa individualizar, né, mas colocar metas possíveis. Então, por exemplo, o exercício, se a pessoa faz 3.000 passos por dia, a gente convence ela a aumentar para 4.000.
o risco dela desenvolver diabetes cai 6%. Tá? O risco de morrer pode cair até perto de 10%. Então, é um pouco que a pessoa faz tem grande reflexo. E só uma coisa, né? 1000 passos pode parecer muito, mas são 10 minutos de 10 caminhada. minutos. Né? 10 é muito minutos. pouco, né? 10 minutinhos de caminhada, todo mundo consegue fazer. Exatamente. E o que eu queria reforçar aqui, ela falou muito bem da alimentação, né? Mas frisar essa necessidade da gente fazer a atividade física, de parar de fumar. Tá? E a questão do sono, que eu acho que vale a pena a gente comentar também, porque o mundo moderno está exigindo isso, as pessoas estão dormindo menos, né? E para cada hora a menos ali do que 7 a 8 horas por noite, o risco de diabetes aumenta mais 10% para cada hora. Tá? Então isso também tem grande impacto, a duração do sono importa, a qualidade do sono importa, tem muita gente, principalmente quem está acima do peso, que ronca muito e tem uma doença chamada apneia obstrutiva do sono, em que a qualidade do sono fica muito ruim, então isso aumenta muito o risco de diabetes. E até mesmo, nós estamos agora vendo alguns estudos falando de cronotipos. A pessoa que tem hábitos matutinos, acorda de manhã, vai dormir bem cedo, vai dormir cedo, sente bem durante o dia, né? Em comparação àquela pessoa que acorda tarde, vai dormir tarde e tal, ela tem menos risco de desenvolver diabetes. Então, os hábitos mais assim noturnos, de acordar tarde, de dormir tarde, eles também estão ligados a mais alimentação pouco saudável, tabagismo, consumo de álcool, sedentarismo. E voltando para a pergunta, né? Bom, quando a pessoa recebe o diagnóstico de diabetes, então, em primeiro lugar, acolher essa pessoa, certo? Porque, principalmente falando de tipo 2, tem muito estigma em relação a isso, certo? Porque é muito ligado ao que a gente está falando, a hábitos ruins de vida, e ninguém quer ficar marcado por isso, a excesso de peso. Então, acolher sem julgamento, né? Fazer uma orientação, preferencialmente com uma equipe multidisciplinar, né? A gente precisa muito de nutricionista trabalhando junto, psicólogo, muitas vezes enfermeira, um fisioterapeuta, até um profissional da saúde bucal, enfim, uma equipe multidisciplinar trabalha melhor. E orientar essa pessoa a ela mudar hábitos, mas que também, uma vez feito o diagnóstico de diabetes tipo 2, essa pessoa ela precisa normalmente de um medicamento. Por que isso? Porque o estilo de vida é super importante, mas os estudos mostram que o estilo de vida mais o medicamento, ele é melhor do que só o estilo de vida, no sentido de reduzir o risco de complicações crônicas do diabetes, que é o que realmente vai afetar a qualidade de vida dessa pessoa, afetar rim, afetar a visão, gerar amputação. Então é muito importante também fazer um tratamento medicamentoso. Que pode ser? Bom, aí são inúmeras classes que a gente tem, né? Tem medicamentos disponíveis no SUS, tá? Que são muito bons, a metformina, tá? Tem a insulina, tá? No posto de saúde, tem insulinas melhores que causam um menor risco de hipoglicemia, que não estão disponíveis no SUS, tá? Mas o tratamento também medicamentoso também vai ser individualizado, assim como alimentação, assim como exercício, levando em consideração as características da pessoa. Se é uma pessoa que tem mais resistência à insulina e ainda tem uma boa reserva de insulina, produz insulina, mas a insulina não age, eu posso dar um remédio para facilitar a ação dessa insulina. Já se a pessoa já está numa fase em que o pâncreas não tem mais reserva de insulina, a pessoa já tem sintomas, já está urinando muito, bebendo muita água, sentindo fraqueza, emagrecendo sem fazer dieta, involuntariamente. Bom, essa pessoa, claramente, já com níveis mais elevados de açúcar, é claro que ela precisa usar a insulina. Tá? E a insulina é um tratamento muito bom, ela é muito segura de se usar, tá? E a gente tem que focar nesse momento nos benefícios que a insulina
vai trazer para essa pessoa, e não no que ela, puxa, é injetável, é fim de linha. Então, olha, você vai se sentir melhor, vai diminuir o seu cansaço, você vai parar de acordar 3, 4 vezes à noite para urinar, se usar a insulina. Então, é um tratamento que a gente brinca que é pau para toda obra, porque a insulina funciona bem quem tem insuficiência renal, o fígado não funciona, em gestante, não gestante, criança, né, na maior parte das vezes. Adulto, idoso. Então, a insulina ela pode servir, caber em vários cenários. Aí, no hospital, é o medicamento de escolha. Tá? Então, o tratamento medicamentoso ele também vai variar utilizando ali, a gente olha as características da pessoa, se tem reserva ou não, o bloqueio que a pessoa tem, a preferência. Então, quando a gente pode escolher, não é uma situação assim de emergência, a gente sempre faz uma decisão compartilhada. É sempre melhor a gente ver o que o paciente pensa sobre isso, porque aí ele pode expor os bloqueios e, de repente, a gente pode encontrar uma solução em comum. Até porque hoje o monitoramento, né, do açúcar no sangue está muito mais fácil de se fazer no dia a dia, e isso também facilita que o tratamento seja mais individualizado e a compreensão do paciente, o né? entendimento. E é uma coisa que é muito importante, que é interessante a gente trazer todos esses comportamentos, porque um comportamento depende do outro. Então, o tratamento do diabetes, seja aqui no momento do pré-diabetes ou já com diabetes estabelecido, a gente até brinca um pouco que é aquela coisa, a gente está sentado numa cadeira, se tirar uma perninha aqui da minha cadeira, a chance de eu cair aqui ela é grande, e no tratamento do diabetes também. Então, quando a gente pensa em 4 pilares de tratamento, a gente associa o estilo de vida, a tomada correta dos medicamentos, a atividade física e muitas vezes a monitorização ou os exames de rotina, porque a gente tem que ter uma resposta daquilo que está sendo colocado na vida da pessoa. E tem que ter significado, porque a pessoa com diabetes, com excesso de peso, ela trabalha muito na coisa da culpa, né? O que eu estou fazendo de errado? E muitas vezes é o entendimento que é o comportamento da doença naquele momento. E que a gente fazer um exame fica muito mais claro ali para a parte médica entender qual que é o caminho terapêutico que ela pode dar naquele momento. Para a nutrição, como que eu posso distribuir melhor esses nutrientes ao longo do dia. E a questão da monitorização caminhar junto é justamente porque ele consegue enxergar que aquela medicação que ele faz uso, a forma como ele está montando o café da manhã, o almoço ou o jantar dele, como que aquilo está atuando. Então, ter a monitorização mais próximo da pessoa com diabetes tipo 2, isso também traz uma vantagem aí nesse cenário mais atual do tratamento do diabetes, até da pessoa compreender que ela não precisa deixar a vida dela para trás para fazer o tratamento preventivo ou o tratamento agora que o diabetes se instalou. Ela pode ir colocando a vida dela adequadamente, seja em porções de quantidade, com uma medicação correta, que converse com tudo isso, e com uma atividade física que, no fim das contas, também vai estar ajudando tudo isso. Então, é quase uma orquestra, né? É uma orquestra, é uma orquestra. Né? É uma orquestra. Não, e até porque a gente estava conversando um pouquinho antes da gente começar a gravação aqui, né? Que a gente achava, antigamente, que um determinado alimento produzia o mesmo pico de açúcar no sangue de todo mundo. Mas hoje a gente já sabe que cada pessoa responde de maneira diferente, né? Então, se a gente não tiver essa monitorização, é muito mais difícil da gente fazer o tratamento adequado. Exato. E é isso, né? Às vezes a composição nutricional e a quantidade. A gente lembrar sempre que qualidade e quantidade do alimento ela tem que andar junto, mas que muitas vezes eu também ir para um alimento que às vezes até tem uma promessa, é mais caro, o acesso é pior, e eu consumir uma quantidade elevada, onde a medicação prescrita pela equipe médica não está conversando com aquilo, às vezes eu não preciso mudar o que eu estou comendo. Eu posso adequar quantidade ou distribuir isso mais ao longo do dia, e eu trabalho de forma individualizada. A gente chega aí, às vezes, no mundo das redes sociais, nutrição, medicina de precisão. Então, a gente tem hoje possibilidades de fazer essa nutrição e medicina de precisão com a monitorização glicêmica e os exames laboratoriais junto com a pessoa com diabetes. E a tal da decisão compartilhada, que é isso. Seja na nutrição ou na medicação, a gente precisa do paciente como centro do tratamento. Ele é a pessoa mais importante. E tem muitas pessoas, né, que quando realmente descobrem que estão com diabetes tipo 2, passam a ter mais qualidade de vida, né?
Sem dúvida nenhuma, e principalmente a monitorização da glicose, seja pela ponta de dedo, seja pelo uso do sensor, ela permite que a pessoa enxergue o que não está correto, e toda vez que a gente mede alguma coisa, a gente gerencia melhor, não tenha dúvida, certo? E aí isso propicia com que muitas pessoas que tenham diabetes tenham vida muito mais saudável, alimentação muito mais saudável, exercício físico do que aquela pessoa que não tem, tá? Eu colocaria mais um aspecto importante nisso que você falou, Tarsila, que é até a ordem do que você come. Quando a pessoa come, por exemplo, um carboidrato primeiro, a glicose sobe muito mais. Se ela come esse mesmo carboidrato, mas 10 minutos depois de comer a salada sozinha ou a salada com a proteína, o resultado é outro. A glicose sobe bem menos. Então, é a qualidade, a quantidade, mas até a ordem. E a medição da glicose está permitindo que a gente aprenda o comportamento de cada alimento em cada organismo, né, que é diferente. Essa regra básica, ela é interessante, né? Não mate a sua fome com um carboidrato de rápida absorção, né? É porque é aquela história, você chega morrendo de fome em casa, você vai pegar aquela coisa que é mais fácil, que está ali para você beliscar. Não, abre a geladeira, pega uma salada, nem que você morda uma cenoura, né? Tipo, pega uma fatia de queijo antes, às vezes no café da manhã, sabe essa coisa? E a gente tem acesso mais fácil, né? É só a gente ver o mundo das pessoas, se a gente for falar aqui com quem ou está numa empresa, está em algum lugar, é o potinho de biscoito do lado do café. A gente tem acesso mais rápido ao carboidrato. Então, às vezes, a gente pode mudar. Não que ele seja o grande vilão da história, mas se a gente pensa em monitorização glicêmica, os alimentos fontes de carboidrato, e aí é até bacana a gente falar sobre isso, porque o corpo ele tem uma velocidade para digerir esse carboidrato que leva 2 horas. Né? Então, até quando eu vou começar a monitorar, porque às vezes eu posso até me assustar. Eu tenho paciente que às vezes falou, esse número não é meu não, nunca vi isso na vida, nunca cheguei nesse número. Mas tem ali, a digestão do alimento começa na boca. Então, normalmente, quando alguém quer começar a trabalhar com ponta de dedo ou com sensor, é importante a gente falar, começou a comer, conta 2 horas do início. Porque neste meio tempo a gente vai ter elevação que acontece comigo, acontece com o Fernando, acontece com você, com quem não tem diabetes também. O importante é a gente entender se após 2 horas do início dessa refeição, seja essa estratégia da combinação, o que eu comi antes ou depois, junto com a medicação e com a atividade física que a pessoa faz, o quanto isso está sendo eficiente para manter a glicose dentro de uma meta proposta pela equipe médica, dentro dos valores ideais. Porque nesse intervalo de 2 horas vai aumentar, né? É muito parecido quando a gente faz uma aula de, sei lá, de corrida ou de spinning, de bicicleta na academia, né? Vai lá um pico de batimento cardíaco e o importante é saber em quanto tempo o corpo consegue voltar para o seu patamar normal, né? Ou se você fica lá o tempo inteiro e não consegue mais recuperar. É muito parecido com o que acontece em relação à insulina. E a partir dessa oscilação é que a gente vai em conjunto traçar o plano terapêutico, educativo ali de fazendo os ajustes, né? Medicamentosos, da alimentação, de trocar ordem, de mudar o que ele está combinando com o que ali na nutrição para conseguir ter uma elevação, né, uma curva menos acentuada dentro da glicose. Então, isso é muito bacana de trabalhar junto. E o legal é que é isso, a pessoa com diabetes se sente parte disso e trabalhar com o que ela já faz, né? Acho que isso faz uma diferença gigantesca. Sem dúvida. Só um exemplo prático. Uma pessoa que faz uma elevação de açúcar muito importante depois de comer determinado alimento, ela poderia fazer 10 minutos de caminhada depois de comer. Ajuda a baixar. Ajuda. Total. Eventualmente, sem precisar de adicionar um medicamento a mais. Então, isso são dicas tão simples, né, no dia a dia, que às vezes a pessoa fala, nossa, mas só isso? E isso pode ajudar bastante, né? Antes da gente encerrar, queria perguntar para vocês quais são os riscos. A gente está falando aqui de dicas simples, mas se a pessoa não seguir o tratamento, não seguir nem essas regrinhas básicas que a gente está dando aqui, quais são os riscos que a pessoa tem com diabetes tipo 2? Isso é muito importante porque o diabetes cobra um preço e cobra um preço muito alto, certo? Então, mesmo que a pessoa não sinta nada, a elevação do açúcar no sangue vai trazer problemas, possivelmente, para vários órgãos, porque todos os órgãos estão sendo irrigados por aquela quantidade enorme de açúcar que está ali no sangue. Então, o mais comum que a gente tem que, inclusive, rastrear
de rotina para essas complicações são complicações oculares. Tá? O diabetes é a maior causa de cegueira em idade laboral, né? É até estranho falar idade laboral, porque o idoso continua trabalhando, né? Mas aí no idoso já tem outras causas, né? Mas é a maior causa de cegueira, a maior causa de amputação não traumática, ou seja, aquelas amputações não geradas por acidentes. Junto com a hipertensão arterial, a pressão alta, a maior causa de falência renal. 2 em 3 pessoas que estão fazendo diálise têm diabetes. Então, tudo isso dá para prevenir. E as doenças que mais matam, as doenças cardiovasculares, mais matam pessoas com diabetes e sem diabetes, mas a pessoa que tem diabetes tem um risco muito aumentado, quer dizer, cada 10 mortes, 7 são por doença cardiovascular, mais ou menos, né? Então, tudo isso pode ser prevenido se a gente fizer um tratamento adequado, se a gente fizer uma monitorização, se seguir aquilo que é o mais recomendado e sempre flexibilizando para a vida de cada um, adequando para aquilo que é possível para cada um, mas é preciso ter essa conversa com os profissionais de saúde. Quer complementar? Você quer dar uma dica final? Eu acho que é isso, né? É trazer, porque todo mundo que carrega uma doença crônica, a gente sabe que não é fácil, porque é um universo ali de comportamentos e de novos hábitos que a gente tem que inserir na vida. Então, ter a equipe e acesso a uma informação de qualidade, acho que é extremamente importante. E sim, exige disciplina, né? Eu acho que não tem como a gente não fugir dessa palavra, mas é isso, né? Eu pratico yoga e tem uma pessoa que fala que a disciplina é uma quantidade de amor que a gente se dedica por dia, né? E aí acho que cada um dentro do seu dia a dia, cada um dentro das suas preferências, da sua realidade, é aquilo que todo mundo pode ter acesso. Eu não preciso do melhor medicamento, ou do melhor alimento, ou da melhor atividade física. Eu preciso daquilo que é viável para você dentro do contexto que você tem. Porque hoje a informação é passada muito de que, mas só se eu tiver acesso à melhor equipe ou aquela atividade física maravilhosa. Não, são pequenas coisas. Levanta e senta da cadeira, começa a refeição pela salada, coloque pequenos hábitos, tenta dormir mais cedo, tira o celular de perto. Então, é uma disciplina, mas que cada um, em pequenas mudanças, a gente consegue. E muitas vezes menos é mais. E a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor e tratar o diabetes da forma como ele precisa ser tratado. E prevenir também. Obrigada, foi um prazer ter vocês aqui. Muitos esclarecimentos. Eu convido todo mundo a acompanhar, porque esse é só o nosso primeiro episódio. A gente vai ter vários outros para a gente tratar desse tema tão importante, dia a dia do diabetes. A gente se vê em breve. E se você gostou desse conteúdo, compartilha com as pessoas que você gosta, porque mais gente precisa ter acesso à informação de qualidade. A gente já viu aqui, muita gente tem diabetes tipo 2 sem saber que tem. Então, às vezes, esse programa pode ser um grande alerta para essa pessoa começar a se cuidar e começar a transformar a própria vida com mais saúde, com mais qualidade. Um beijo, se cuida e a gente se vê.